Os irmãos acompanharam-me em oração quando, no mês de fevereiro, eu tive a responsabilidade de levar a mensagem oficial, o sermão de abertura da 95ª Assembleia da nossa Convenção Batista Brasileira, que aconteceu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Enquanto preparava aquela mensagem, eu já vinha sentindo no meu coração o desejo de, em algum momento, após aquela data, compartilhar com os irmãos, como minha igreja, aquilo que Deus colocou em meu coração. Alguns irmãos puderam participar e ouvir pela internet. O culto foi transmitido e eu recebi algum retorno de uma boa quantidade de irmãos que declarou ter assistido pela transmissão, ou na transmissão pela internet, aquela oportunidade tão preciosa. Os que não viram, foi-me dado o privilégio de trazer aquela mensagem no dia 6 de fevereiro à noite, e foi um momento marcante, e eu diria inesquecível para mim, por alguns motivos bastante valiosos na minha vida. O primeiro deles é que eu já tinha percebido isso, já tinha pensado sobre isso alguns meses antes, quando eu comecei a elaborar os pensamentos para aquela responsabilidade. Um fato me veio ao coração e eu comecei a glorificar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. No dia 6 de fevereiro deste ano, exatamente naquela noite, eu estava completando 21 anos de posse no pastorado. No dia 5 de fevereiro foi o dia em que eu fui ordenado ou consagrado ao ministério pastoral. E no dia seguinte, dia 6 de fevereiro de 94, eu tomei posse no primeiro ministério, numa igreja bem pequena, lá no bairro de Jardim Bangu. Quem conhece aquela região ali do Catiri, Jardim Bangu, Parque Independência, Cancela Preta, o lado esquerdo, o lado direito, canhoto tem esse problema, viu? Desculpa, esquerdo e direito para mim sempre foi um grande desafio. Ainda mais que eu estou falando do lado direito meu, e para vocês é o esquerdo, mas para quem vai para Santa Cruz é do lado direito da Avenida Brasil. E ali eu comecei o ministério, uma comunidade simples, é um conjunto habitacional, e pessoas simples, famílias de uma renda familiar baixa, mas um povo amado, um povo aquecido, um povo querido, um povo que me ensinou muitas coisas nos 5 anos que caminhei com eles. 3 anos como seminarista, estagiário naquela igreja, e 2 anos como pastor titular, substituindo o então pastor Joaquim Campos, que foi o pastor da igreja antes de mim. Dia 6 de fevereiro de 94, eu iniciava a minha caminhada ministerial. Há 21 anos, eu não podia imaginar que eu estaria, neste ano, tendo essa responsabilidade tão honrosa, por assim dizer, de ser orador oficial de uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, reunindo ali no espaço de convenções em Gramado, mais de 4.000 pessoas numa noite. E essa responsabilidade muito maior do que a minha capacidade pode alcançar. Eu tive ali o privilégio de celebrar com os meus irmãos batistas do Brasil a minha gratidão a Deus pelo início do meu ministério. Um início pequeno, porque eu aprendi com Deus a valorizar o dia das coisas pequenas e saber que Deus, no tempo dele, dará as coisas grandes. O fato é que muitas vezes a vaidade, a prepotência conduz pessoas a sempre quererem ou só quererem começar pelas coisas grandes. Mas Deus, no tempo certo, fez com que Ele me honrasse, me abençoasse pela sua misericórdia, em hoje estar diante dos irmãos, e que é um grande ministério, é um ministério grande. Mas eu não me esqueço nunca daquele 6 de fevereiro, num templo que não cabiam nem 80 pessoas, espremidas. Ali começamos o ministério pastoral, uma caminhada de 21 anos já. Também foi uma noite memorável para mim, porque eu estava substituindo um daqueles que eu disse há pouco para as crianças que, quando crescer, quero ser igual a ele. Um homem que, para mim, procura imitar Jesus Cristo. Pastor Oliveira Araújo, sua saúde debilitada, seu estado clínico o impediu de ser o orador da noite. Havia sido escolhido no ano anterior orador substituto. E pela sua enfermidade, ele teve de abrir mão dessa responsabilidade e transferi-la a mim. E isso fez com que recaísse sobre os meus ombros um peso muito grande. O pastor Oliveira Araújo foi diretor executivo da Junta de Missões Nacionais durante muito tempo. É um pastor
muito respeitado na nossa convenção, e hoje ainda é o pastor da primeira igreja batista de Vitória, uma das maiores igrejas do Brasil, e é um pregador, um evangelista, um amigo, uma pessoa humilde, simples, para mim um referencial, um dos meus referenciais de pastor, e substituí-lo aumentou ainda mais a minha responsabilidade. Até brinquei no início da mensagem que alguns talvez no ano anterior tivessem comprado ingresso para assistir lá a final entre Brasil e Espanha, e teriam que assistir naquela noite um joguinho de quarta divisão, tipo, eu usei essa expressão lá, desculpe aí os meus irmãos, mas eu falei, é como se fosse assim um Vasco da Gama e um Asa de Arapiraca, por exemplo, não é? E o Asa de Arapiraca ainda sairia ganhando. Não foi o caso hoje, né? O Vasco ganhou do Nova Iguaçu de 5-1. Parabéns pela vitória diante do glorioso Nova Iguaçu. E ali estava eu. E a terceira razão pela qual aquela noite foi inesquecível para mim é porque é um hábito comum nas assembleias convencionais que o pregador, em qualquer ocasião, nós temos várias mensagens. Aliás, as nossas convenções têm sido muito inspiradoras. De uns 6 anos para cá, as assembleias têm sido muito mais inspiradoras do que deliberativas, porque ao longo do dia são 2 sessões, manhã e noite, só de culto, e apenas as sessões da tarde é que são deliberativas, com votações, aprovação de relatório, e nos cultos da manhã especialmente são às vezes até 4 reflexões, começa às 8h30, termina ao 12h30, e intercalado com hinos e participações musicais. Às vezes até 4 pregadores trazem mensagens, ou seja, pela graça de Deus, parece-me que vislumbra-se um futuro em que nós, batistas do Brasil, estamos nos preocupando muito mais com a palavra do que com nossos estatutos. Queira Deus que isso chegue às nossas igrejas também, e que nós vivamos cada vez mais em torno da palavra, e que os estatutos e regras parlamentares e manuais sejam um caso bem à parte do nosso dia a dia, da nossa rotina espiritual. Então, tem sido comum, todo pregador que tem a responsabilidade de pregar uma mensagem, ele é apresentado, porque nós somos um Brasil continental, não é? E às vezes alguns pregadores são escolhidos por regiões, para representar regiões, e às vezes tem um pregador que vem lá do estado de Roraima, e é um pregador que tem feito uma diferença naquele local, mas ninguém conhece. Então, alguém com um pouco mais de conhecimento da denominação, apresenta aquele colega, aquele obreiro, que lá de Roraima ninguém conhecia, mas ele faz a introdução da pessoa, e ali, este é o pastor fulano, tem feito um trabalho relevante na cidade tal, e assim, ele é introduzido aos ouvintes. E o pastor Sócrates me perguntou, Purim, quem é que vai te apresentar? Eu havia, no início, no meio do ano passado, assim que eu soube, ainda oficiosamente, que provavelmente eu seria o pregador daquela ocasião, eu falei, quem eu vou pedir para me apresentar? Tenho bons amigos, grandes amigos, mas eu pensei numa pessoa que creio que me apresentaria de uma forma apropriada e bastante próxima. E eu pensei no pastor Irlande, porque foi ele que me conduziu ao ministério pastoral aqui do Meier, e eu falei, só acho que o pastor Irlande pode ser um bom nome. Cheguei até a falar com ele, adiantei o assunto. Pastor, olha, se de fato se confirmar que eu serei o orador oficial da convenção, eu gostaria que o irmão fosse o que vai me apresentar ao plenário. Mas infelizmente o pastor Irlande não foi. E aí, por questões de saúde da irmã Zilá, algumas dificuldades dele, nada sério, mas ele não pôde ir à convenção, e eu tive então que pensar em alguém. E naquela hora, eu falei assim, estou pensando no nome, mas não sei se ele vai ter coragem. E eu falei assim, creio que seria muito oportuno se o meu pai me apresentasse. Mas papai, não sei se está ouvindo a gente pela internet, papai vai fazer 80 anos agora em maio. No ano passado ele fez 50 anos de ministério pastoral. E papai está muito emotivo, eu falei assim, ele vai chorar mais do que falar, não vai ficar legal. E eu fiquei temeroso de ser uma grande emoção para papai, e ele não resistir, não suportar aquela emoção. Mas quando eu comentei isso com o pastor Só, ele disse, não, vai ser seu pai. Vou lá falar com ele, vai ser seu pai. E o papai estava sentado lá no meio do plenário, e o pastor Sócrates foi a ele e disse, o irmão vai apresentar seu filho. E eu confesso, irmãos, que
se aquele momento da mensagem terminasse naquela fase da introdutória, já teria sido suficiente. Porque foi muito, muito emocionante para mim ter o meu pai me apresentando a denominação de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, e sem dúvida nenhuma foi uma noite memorável. E até porque também foi a ponte que eu queria. De alguma maneira Deus providenciou isso. Depois que o pastor Ilande não pôde ir, eu elaborei no meu coração o privilégio que seria para mim dizer à nossa convenção, aos nossos irmãos batistas do Brasil, o quanto meu pai é para mim um referencial de vida. E de alguma maneira eu pude ali naquela noite honrar o meu pai, papai com quase 80 anos de vida, e com 50 anos de ministério pastoral, sem que se conheça e que se saiba nada que deponha a integridade espiritual e ministerial de papai. E eu disse isso. E papai é para mim ainda hoje um exemplo de homem de Deus. E eu fiz questão de frisar algo que papai sempre foi um exímio professor de Bíblia. Papai conhece Bíblia como poucos. Quisera eu conhecer metade do que papai conhece de Bíblia. Mas papai nunca foi preocupado com a eloquência oratória. Papai nunca foi alguém que esteve nos microfones dos plenários para brigar por palavras de ordem, por questões de estatuto. Não. Papai sempre procurou muito mais viver a Bíblia do que brigar por ela. E eu pude dizer isso, e por isso aquela noite do dia 6 de fevereiro para mim foi uma noite inesquecível. Por essas 3 razões. E de lá para cá, por conta do nosso calendário, veio o carnaval, depois as minhas férias, e domingo passado celebramos aquele culto tão gostoso que foi o culto da vitória. Eu ainda não havia tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos a bênção que foi e agradecer a muitos irmãos que oraram por mim, a responsabilidade que eu tive naquela noite. E como os irmãos são meu primeiro rebanho, o meu primeiro povo, eu não poderia deixar de compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus falou ao meu coração ao estudar para aquela mensagem, porque muito mais do que falar para 4.000 pessoas num auditório tão grande quanto aquele, o gostoso é pregar para você. Eu já disse isso várias vezes. Eu vou a igrejas, às vezes nas minhas férias eu acabo indo a outras igrejas, mas não tem jeito. Não tem jeito. O gostoso é estar aqui no Meia. É algo que... Eu disse isso já algumas vezes, parece que a nossa troca de olhar, a interação entre você e eu aqui da frente, parece que a gente está crescendo junto, é essa percepção que eu tenho, e o próprio olhar que nós trocamos enquanto eu falo aqui, enquanto eu compartilho da palavra de Deus, é algo tão profundo, tão intenso, que vale muito mais falar para um auditório de 400 pessoas, como provavelmente nós estamos aqui, do que para 4.000, é o dízimo, né? Mas por quê? Porque aqueles 4.000, cada um seguiu para a sua cidade. Aqui vocês são minha família. E aquilo que eu falo hoje aqui se reflete no seu dia amanhã. E talvez na terça-feira você dê um retorno, uma oração, num testemunho e diga: pastor, aquela palavra abençoa minha família, abençoa meu filho. E esta interação e esta interatividade entre eu e você faz com que estes momentos sejam muito mais relevantes, muito mais preciosos do que auditórios de milhares de pessoas. O que foi o dia 6 de fevereiro deste ano para mim foi algo inesquecível, como eu disse. Foi uma oportunidade que a misericórdia de Deus me deu. Eu não pedi, eu não procurei, eu não me ofereci. Em 2014, a convenção me elegeu orador substituto. O pastor Oliveira adoeceu, a responsabilidade recaiu sobre os meus ombros. Foi um privilégio que Deus me deu. Mas honra mesmo, presente de Deus, é poder ver Deus fazendo nesta igreja uma obra maravilhosa, de vidas sendo transformadas pelas descobertas que temos feito na palavra de Deus. E o tema deste ano, que as igrejas estão desenvolvendo, tudo vai girar em torno da submissão. Há 2 domingos o pastor Marcos desenvolveu este tema aqui também, porque é o tema da nossa convenção para este ano. As ênfases dos departamentos, as ênfases das organizações denominacionais vão girar em torno da obediência, da integridade, da nossa entrega.
Missões Mundiais já começou de uma forma assim diversificada, o tema um pouquinho mudado só para cair mais no foco missionário mundial, mas se você perceber, aqui está uma ênfase, um quê de submissão. Meu chamado, voz de Deus para as nações. Está incutido aqui o meu compromisso, o meu senso de obediência, a urgência da minha tarefa. E quando eu penso sobre a submissão a Jesus, e com base no texto proposto, que é a carta de Paulo aos Romanos, eu descubro nesse texto, à luz daquilo que Paulo escreveu, que a submissão a Cristo, ela deve se manifestar por meio de 4 evidências. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 6. Para nós, vamos ler o texto 15 a 23. Não é necessário ler o capítulo todo. Apenas os versículos 15 a 23 nos auxiliam a compreender de que maneira a nossa inteira submissão a Cristo se manifesta. Não se manifesta por meio da religiosidade, não se manifesta por meio do ritualismo, não se manifesta de uma forma aparente, mas se manifesta exatamente de dentro para fora. E diz assim a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versos 15 a 23. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-os agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto do capítulo, eu disse que não era necessário ler todo, porque dá para resumir. Paulo está falando aos crentes em Roma sobre um dilema, uma dicotomia, graça e pecado. Estava crescendo no contexto da igreja de Roma, já naquele primeiro século da igreja cristã, algo que ainda permeia a consciência de muitos cristãos hoje. Já que tem a graça, já que há perdão, já que Deus é amor, já que há misericórdia, o que tem o pecar? Se no final das contas o que vai prevalecer é o amor e a graça, o que tem? Nada a ver esse senso de moralismo, nada a ver esses preceitos e regras de podes e não podes, nada a ver o pastor ficar dizendo que isso e aquilo é pecado, que isso e aquilo é imoralidade, nada a ver essas condenações que se faz entre certo e errado. O que importa é fazer o que eu quero, o que eu gosto, e já naquela época existia o jargão que tanto domina a consciência da humanidade hoje, especialmente os nossos adolescentes e jovens. O que importa é eu ser feliz. E sob esse guarda-chuva da libertinagem, e porque não existe outra palavra para referir-se a este conceito de vida do que libertinagem, você achar que você é livre para fazer o que você quiser, a despeito do que os outros sofram, do que os outros sintam, do que os outros pensem, você é livre. E o que importa é ser feliz? Essa consciência está poluída por aquilo que Paulo chama de escravidão ao pecado. Muitos não percebem, mas este senso e esta necessidade de sentir-se livre para fazer o que quiser é, na verdade, uma escravidão do prazer, a escravidão do sentir, a escravidão do parecer,
a escravidão daquilo que é superficial, a escravidão ao pecado. E então Paulo está dialogando com os crentes em Roma, justamente tentando fazê-los ver que não é pela desculpa da graça ou da misericórdia que podemos sentir livres para fazer o que quisermos. Mas Paulo coloca esta dicotomia excludente, ou seja, ou você é escravo de Deus e se submete a Ele e se dispõe a fazer o que Ele quer, ou você então se diz livre para fazer o que quer, mas na verdade você se revela como o mais perfeito escravo da morte. Porque a libertinagem, a devassidão, a entrega aos prazeres tem o seu fim trágico na morte. Inicialmente, a própria morte espiritual, o afastamento de Deus, a vida nas trevas, a dissolução das suas emoções, a solidão nos seus sentimentos, o desvio do seu caminho, a insignificância da sua existência, tudo isto são evidências da morte espiritual. Mas sem dúvida nenhuma, o extremo do pecado leva também à morte física. O que dizer da dor, do sofrimento, de quantas enfermidades, da violência, da morte, do assassinato, do homicídio e de tantos outros sídios que tem aí. Semana retrasada, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, criou-se um novo termo e novas leis específicas contra o feminicídio. Talvez não precisássemos de feminicídio se houvesse na concepção da humanidade o fato de que tirar a vida de um ser humano já basta para caracterizar um crime horrendo. Por que a sociedade precisa criar agora o feminicídio? Quer dizer que matar homem é menos pior do que matar uma mulher? Em que nível de degradação a nossa sociedade está chegando, em que estamos criando setores de gravidade, e parece então que nós mesmos estamos determinando o que é grave e o que não é, e perdendo a noção de que na base de tudo está a gravidade do pecado, da ignorância, do esquecimento, da indiferença a Deus. Então nós estamos criando títulos, estamos criando leis, estamos criando hábitos que justificam as nossas más escolhas. Essa semana agora, a novidade da nossa sociedade brasileira é esta lei que dá direito aos transexuais de usarem os nomes que quiserem, seja ele feminino ou masculino, a despeito da escolha de gênero que se faça. E obriga as escolas públicas a abrirem seus banheiros feminino e masculino para que os transexuais utilizem. Então, você, mulher, se estiver no banheiro de uma escola pública, será obrigada a aceitar no banheiro feminino a presença de um homem que se transexuou na figura feminina. E nós, homens, somos obrigados a aceitar no banheiro masculino uma mulher que, porventura, tenha se transexuado ao gênero masculino. E não demora muito que uma lei louca vá nos obrigar, como igreja, a fazer isso também aqui. Daqui a pouco são os shoppings. E as leis vão invadindo a nosso direito de consciência e vai impondo-nos um modo de vida que retrata exatamente aquilo que já no primeiro século Paulo estava alertando e combatendo. O amor, a graça, o Deus misericordioso não é, em hipótese alguma, justificativa para fazermos o que quisermos. Não. Temos um padrão moral, temos um limite de escolhas, temos um alvo. E o alvo em contraponto é a escravidão a Deus, que surpreendentemente, que extraordinariamente nos dá liberdade. Porque em Deus, aí então somos livres para ser diferente. Quando Paulo diz no versículo 22, agora, porém, fomos feitos escravos de Deus, porque fomos livres do pecado. Paulo está evidentemente fazendo um jogo de palavras, justamente para chamar a atenção da distinção entre a verdadeira liberdade e a falsa e superficial liberdade que é mortal.
daquele que faz o que quer, mas no final da história vem a morte. E daquele que pensa que está fazendo o que não poderia fazer, mas que na verdade desfruta da paz, do descanso e da consciência de ser amigo de Deus. Esse texto me ajuda a declarar 4 afirmações que evidenciam a submissão a Cristo, ou o seu senhorio, ou ainda mais, a nossa total obediência a Ele. Primeiro, é que quando estamos submissos a Cristo, nós temos uma visão correta e corajosa do que é pecado. Impressionante como após a minha reflexão lá no plenário da convenção, alguns dos comentários que eu mais ouvi quando as pessoas vinham agradecer a mensagem era: há muito tempo eu não ouvi uma mensagem sobre pecado. Ah, pastor, lá na minha igreja, há muito tempo eu não ouço o nosso pregador explicar ou dizer o que é pecado. E é uma realidade. Falar sobre pecado é antimodismo. Falar sobre pecado, primeiro que gera uma sensação de fundamentalismo, e mais, hoje em dia, tudo é fundamentalismo. Se eu defendo o não aborto, se eu defendo a castidade, se eu defendo o amor ao próximo, se eu defendo a sexualidade bíblica, eu sou taxado de fundamentalista. Mas a ira dos contraditórios, a violência, a truculência daqueles que são anticristãos, não é fundamentalismo. É interessante que todos podem ter a liberdade de dizer o que querem, de usar o banheiro que quiserem, de usar o nome que quiserem e usarem os meios que quiserem. Mas eu não tenho direito de dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu creio e aquilo que eu defendo à luz da minha consciência moral e bíblica. O fato é que a Bíblia não tem 2 palavras, apenas uma. Não tem nenhuma e meia para descrever aquilo que mais entristece o coração de Deus e que nos afasta dele: pecado. Mas o fato é que nós relativizamos. Paulo usa 2 vezes uma pergunta retórica. É uma pergunta que ele não quer resposta, porque ele mesmo sabe qual é. Ele fala assim: porventura, por causa da graça, permaneceremos no pecado? E mais adiante, no versículo 15, ele vai dizer: por causa da graça, nós continuaremos no pecado? Ou continuaremos a pecar? Paulo está corajosamente enfrentando o pecado. E muitos acham que pecado é apenas errar o alvo. Até me parece que, no sentido da palavra original, pecar é errar o alvo. Só que o que eu percebo é que na história da humanidade, muito mais do que errar o alvo, o que nós temos feito é que nós temos criado os alvos errados. Ou seja, pior do que errar o alvo é você tirar o alvo do lugar e dizer: não, agora é aqui. Isso é o que é certo para mim. O meu padrão é esse. Se pelo menos a gente mantivesse à nossa frente um alvo e a gente errasse o alvo, nós pelo menos manteríamos o estímulo, a coragem, o desafio de dizer assim: não, mas eu tenho que acertar. Mas parece que tudo agora foi a bancarrota quando eu pego o alvo da parede e falo assim: agora eu vou colocar onde eu quiser. E se eu errar ou acertar, ninguém tem nada a ver com isso. É o que a nossa sociedade hoje tem feito. Pecado hoje não é mais errar o alvo. Pecar hoje é fazer alvos errados. A nossa sociedade desvirtuou todo o processo, todo o padrão, todo o ideal de Deus para si. E é por isso que pela manhã eu tenho batido tanto nessa tecla de que a salvação, ela não pode objetivar apenas a vida eterna, lá no céu depois da morte. Porque o que nós perdemos é a glória de Deus. A humanidade está sendo destruída pela sua indiferença, por uma bagunça entre aquilo que é certo e errado, o silêncio, a omissão. Nós então ignoramos o fato de que durante a história da humanidade, Deus nunca mudou o que é pecado e o que não é pecado. E na verdade o que percebemos é que os males que enfrentamos, os desafios que estão diante de nós, a miséria da nossa sociedade, nada mais é do que a proximidade do juízo de Deus. Recentemente eu li uma citação do pastor Edson Vieira, e ele disse assim: cuidado, porque se Deus disciplinou Israel, que sempre foi o seu povo amado,
Ele não vai disciplinar a igreja? Se Deus não teve piedade para disciplinar os profetas que profanaram o sagrado, Ele terá piedade de nós, pastores, que muitos brincamos com o ministério? E se Deus não teve problema em disciplinar reis e destroná-los, Ele não vai julgar também os nossos governantes pelas mazelas e misérias que impõem ao povo, seja no Brasil, seja em outros países, seja no continente africano? Ditadores que matam, roubam, infernizam a vida dos seus cidadãos? Não, Deus é um Deus justo. Eu creio que no tempo certo, ai de nós, Deus pesará a sua mão e trará juízo sobre toda a geração que com destemor insistiu em pecar. E o problema é que nós perdemos o medo do pecado, porque na verdade nós perdemos o temor a Deus. Deus tornou um amigão para a gente. Deus é um amigão, maravilha. É claro que Ele é o Pai que eu acabei de dizer que cuida de nós, mas o fato de eu ser amigo da minha filha não tira dela a obrigação de me respeitar e de eu me dar ao respeito. A questão é que Deus tornou um grande amigo. Deus é o amigo da rodada, Ele livra a gente da lei seca. Deus é o camarada gente boa que fica de prontidão fora da barraca. Deus para nós é só o cara que traz o pão fresquinho todo dia para o café da manhã. Mas ninguém está disposto a sentar com ele e dizer assim: Senhor, me ensina o que é viver segundo a tua vontade. A gente tem que parar com isso. Eu vou dizer de novo porque eu sei que não é bem o mesmo público. Eu disse pela manhã e vou dizer agora, fazendo referência a algo que eu escrevi nos dias de carnaval. Tem gente brincando com coisa que é morte. Nada a ver. Que é isso, pastor? É só uma mascarazinha, uma fantasiazinha de nada. Só que na verdade, se você está lá e cá, você está brincando com coisa séria. O carnaval até pode ser brincadeira para você, mas o que na verdade eu posso dizer para você é que você está levando a vida cristã na brincadeira. Depois não queira que Deus te leve a sério. O que Paulo está dizendo é que se Cristo é Senhor da sua vida, você precisa ter uma noção exata do que é pecado, do que entristece o coração de Deus e do que pode te levar à morte. É tempo de responsabilidade na igreja. Eu responsável pelos meus atos e você responsável pelas suas escolhas. E juntos, temendo a Deus, o dia do juízo. Porque Deus é Pai, Ele não é amigão não. Deus não é seu camarada. Deus não é seu companheiro. Deus é Senhor. E nós acabamos de cantar um cântico no início do culto, que diz que se o meu corpo se desviar, o meu coração irá clamar. Será? Eu até, claro que eu não gosto de ficar interferindo nas letras dos cânticos, mas talvez eu procurei uma diferença ali, porque o corpo não se desvia sozinho, tá? O que desvia é o coração. Então aquele mesmo coração que depois vai se arrepender, deveria ter sido o coração que impediu o corpo de desviar-se do caminho. Desafio para a equipe de louvor, mudar a letra. Ou pelo menos ajustá-la, vamos dizer assim. É porque é meio esquizofrênico isso. Desculpa os psicólogos presentes. Ah, foi o meu corpo. Tem uma teologia que fala isso. Tem uma teologia maluca aí, que diz que o que está pecando é a carne. O espírito está lá intacto. João já enfrentou isso, o evangelista João. Por isso ele disse lá na sua carta: não adianta você dizer que é nascido de Deus e continuar pecando. E aí a gente vai cantar: se o meu corpo desviar. Não, pastor. Aí vem aquela desculpa: não, pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, eu não consigo. Quando eu vejo, mas olha, depois eu me arrependo, pastor. Dói no coração. Aí chega no dia seguinte, fazemos de novo a mesma coisa. Isso é pecado. É pecado. Leva à morte. Traz juízo de Deus. Aí depois sua vida não dá certo.
e vamos juntos chorar as nossas mazelas. O Senhor não me abençoou. Você fez mais escolhas. Você teve a oportunidade de acertar, você teve a oportunidade de consertar, você teve a oportunidade de fazer de novo, mas você quis fazer de novo errado. E aí isso me leva à segunda afirmação à luz deste texto. Tanto quanto uma visão exata do que é pecado, a submissão a Cristo nos leva a uma atitude de arrependimento. Por isso que é tempo de responsabilidade. Nós estamos fazendo o tempo todo como Esaú fez com Jacó. Esaú estava com fome. Mas eu estou com fome, vim do campo agora, acabei de caçar. E aí Jacó ali fazendo aquele pratinho de guisado, a mãe muito malandra, muito esperta, falou assim, faz um pratinho cheiroso e negocia com Esaú essa parada aí. E aí o que Esaú pensou? Isso é uma outra mensagem, né? Vou tentar ser rápido. Esaú pensou na sua fome, pensou em saciar o seu prazer rapidamente, pensou em se dar bem, mas se esqueceu dos resultados. Depois foi chorar com o pai. Pai, mas era minha primogenitura. Já era. Você deixou Jacó entrar no seu lugar. Nós estamos vendendo também a nossa primogenitura diante de Deus por pratos rasos de lentilha. E quando chegar o tempo do arrependimento, talvez não dê mais tempo, vai ser só o tempo do remorso. E tem uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. O arrependimento traz vida, o remorso leva à morte. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Pedro foi restaurado, Judas se enforcou. Muitos de nós temos uma vida espiritual doente, e muitas vezes no meio da igreja estamos doentes, porque nós não aprendemos o que significa arrependimento, acumulamos remorso, acumulamos culpa, e a culpa adoece. Pastor Miguel Copaniche, nosso capelão aqui no Salgado Filho, atuou durante muitos anos no INCA, não sei se ainda atua lá, também atua ainda? Um pouco, diminuiu um pouco, mas eu lembro que ele falava, ele disse para mim várias vezes, Purim, o que eu mais vejo lá é câncer matando pessoas com culpa. Quando eu vou no leito do enfermo, a gente começa a fazer aquela anamnese, e aí o fulano tinha um filho com quem ele não falava, um casamento que ele traía, um dinheiro que ele roubava, e a culpa se transformou em câncer, porque não sabemos o que significa arrependimento. E arrependimento é deixar para trás as nossas más escolhas e começar o novo. Se o pecado não nos incomoda, nós vamos nos tornando fariseus religiosos, porque a gente não está preocupado com o coração, a gente está preocupado com a aparência. E quantas vezes o nosso legalismo, a nossa exigência com a aparência, reflete, na verdade, um túmulo podre. Paulo pergunta, a graça nos dá desculpa para continuar pecando? Submissão e o arrependimento é você ter a coragem de dizer, se é isso que Deus diz para eu fazer, então é o que eu vou fazer. Se Deus está dizendo para eu não fazer, eu vou ter a coragem de não fazer. Mas nós preferimos muitas vezes o vai da valsa. Vamos com a multidão, vamos no ritmo, vamos no movimento, vamos na balada e vamos no embalo. Mas o verdadeiro submisso a Jesus é aquele que diz, se o que Deus está mandando fazer é o que eu devo fazer, então eu vou fazer. Ainda que isso me leve a fornalhas. Talvez a pressão que a nossa sociedade tem feito diante desses novos padrões de ideologias, seja um dia as nossas portas seriam obrigadas a serem fechadas porque eu me recusarei a fazer um banheiro transexual aqui dentro. E então a justiça deverá dizer, então fecha as portas, a igreja não pode funcionar. Então vamos fechar as portas. Sabe onde é que a igreja vai se reunir? Na sua casa. Graças a Deus, vai voltar a ser o que era o Novo Testamento. A igreja não precisa de lugar para se reunir se ela tiver sua casa aberta. Mas o que eu quero dizer com isso é que o que Deus mandar fazer é o que nós vamos fazer, ainda que isso nos leve às fornalhas, às prisões,
ou até mesmo aos desertos. Ou seremos submissos a Cristo, ou serviremos ao diabo. A terceira afirmação que eu posso fazer, só recapitulando: a primeira, a verdadeira submissão a Jesus é um entendimento claro e responsável do que é pecado. A segunda evidência é uma verdadeira atitude de arrependimento. A terceira evidência, então, de submissão a Cristo é aquilo que Deus está fazendo em nosso meio e não o que nós estamos fazendo para Deus. Por que isso é tão importante? É porque nós geramos uma rotina tão ativista e nós confundimos santidade e avivamento com atividade e movimento. As palavras têm até uma certa sonoridade interessante e próximas. Santidade não necessariamente é atividade, e avivamento não tem nada a ver com movimento. Eu já falei outras vezes aqui, não adianta fechar auditório, fechar ginásio, esse grande noite do avivamento. Sai fora dessa. Tem muito cristão caindo nesses papos de marcar data e hora para Deus fazer o avivamento. Se o avivamento começa no seu coração, e de preferência no silêncio do seu quarto, numa intimidade com Deus, que Deus lhe mova as duas primeiras atitudes: confissão de pecado e atitude de arrependimento. E aí então você vai ver que não importa o que você faz para Deus, importa o que Deus faz em você e por meio de você. Quando Deus age em meio da santificação, a obra dele é evidenciada. E a nossa santidade vai refletir a santidade de Deus. Porque nós não conseguiremos ser a mesma pessoa depois de estarmos na presença dele. Não sei se você já entendeu, não sei se você já decorou, não sei se você já assimilou a maneira como eu sempre sugiro que este culto aconteça na sua vida. Que você saia daqui diferente de como você entrou. Será que a gente pode repetir isso, trazendo isso para a primeira pessoa? Eu sempre falo na terceira. Mas será que nós podemos dizer assim, todo início de culto, que eu saia daqui diferente de como eu entrei? Vamos dizer isso tudo junto? Que eu saia daqui hoje diferente de como eu entrei. Porque nenhum de nós pode permanecer a mesma pessoa depois de estarmos naquilo que dizemos ser a presença de Deus. A gente vem, levanta a mão, canta maravilhoso, canta santo, canta Deus de amor, canta um monte de coisa bonita, mas chega lá fora, continua fazendo fofoca, continua disseminando discórdia, continua desrespeitando e traindo o cônjuge, maltratando os filhos, desrespeitando os pais, sonegando, mentindo, fingindo, falsificando. Como? Para que serviu uma experiência de culto? Foi só entretenimento? Fique em casa vendo Fantástico. De verdade. Nós não precisamos de entretenimento. Precisamos de profundidade de vida com Deus. E quando Paulo fala sobre escravidão ao pecado, escravidão a Deus, ele está me dizendo que o que Deus faz é o que importa. Eu não impressiono Deus. Muitos de nós queremos impressionar Deus. E achamos que queremos impressionar Deus impressionando aos outros. Eu vou a todos os cultos de oração, chego primeiro. Já li a Bíblia quantas vezes? Toda ela. Sou fiel, porque Deus é fiel. Faço e aconteço. Canto bem alto, levanto minhas mãos, fecho os meus olhos, choro. Mas o coração está vazio. Porque você está tão preocupado com o que você está fazendo e não se importa com o que Deus quer fazer. E Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tirar você do caminho da morte para trazer você para o caminho da vida. A verdadeira submissão a Cristo se manifesta numa consciência perfeita do que é pecado, numa atitude de arrependimento, em importar-se com o que Deus está fazendo muito mais do que você está fazendo para Deus. Lembrando que santidade não é atividade e avivamento não é movimento. Santidade é padrão de vida e avivamento é coração transformado. E para isso Deus não precisa de agenda, Deus não precisa de calendário. Eu queria tanto que o nosso calendário fosse mais vazio um pouco e refletisse um pouco mais de vida com Deus.
é um sufoco. Os primeiros meses do ano para nós é uma dificuldade, porque começam as organizações a mandar, é congresso, é acampamento, é encontro, é reunião, é planejamento, é isso, é aquilo, é orçamento, mas não sei o que tal. Quando você vê, fala assim, enxuga isso, espreme. Onde é que estão as vidas transformadas? Onde é que estão os jovens chamados para missões? Onde é que estão os profissionais envolvidos nos ministérios da igreja? Onde é que está o aumento dos dizimistas fiéis? Atividade não faz isso. O que faz isso é vida com Deus. Portanto, a verdadeira submissão a Jesus é uma transformação que vem de dentro para fora. E por último, Paulo diz lá no versículo 15. Pode colocar aí, por favor? A partir daqui. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, agora presta atenção nessa última frase aqui, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. A maior evidência da submissão a Jesus é o amadurecimento, é o aprendizado. E aí você vai dizer, lá vem o pastor com esse negócio de novo, mas eu preciso falar. Isso é discipulado. Paulo enfatiza que a obediência é uma evidência de que Cristo é Senhor. Mas a obediência a quê? Ao ensino. Estou preparando tudo para domingo que vem de manhã, que nós vamos falar sobre o ensinando-os a guardar. É a mensagem do próximo domingo, continuando no Mateus 28. Porque não existe uma maneira mais clara de mostrar que Cristo é Senhor, se nós não mostrarmos que estamos crescendo, aprendendo e ensinando os outros. Há algo de errado com a nossa pregação. Haverá algo de errado com o nosso ensino. Há algo de errado com as nossas classes, com os nossos estudos bíblicos, se a nossa adoração não consegue alcançar as pessoas em pecado e tirá-las do pecado e trazê-las para uma vida santa. Porque há duas palavras que não condizem com a submissão integral. Não, Senhor. Duas palavras. Não, Senhor. Mas nós temos a ousadia de muitas vezes dizer isso para Deus. Não, Senhor. Tem até uma teologia maluca aí, de algumas igrejas, que diz que você tem o direito de rejeitar. Eu rejeito isso, Senhor. Eu determino que isso não é meu. Isso não me pertence. E que no fundo, na verdade, é uma atitude insubmissa, dizendo, não, Senhor, dessa forma não, desse jeito não. Quando na verdade a submissão só acontece quando eu tenho a coragem de dizer duas outras palavras, tão simples quanto as primeiras, mas que difundem um poder sobrenatural muito maior sobre a minha vida, quando eu digo, sim, Senhor. Talvez para muitas coisas que não sejam as que eu queria, mas eu vou dizer, sim, Senhor. O não deve ser dado para aquilo que você sabe desagrada a Deus, para aquilo que não é o padrão de vida com Deus, para as escolhas que não estão no coração de Deus, para essas coisas dizer não. Mas para Deus, seja qual for a circunstância, dizer sim, Senhor. Você hoje tem esperança, porque o Senhor Jesus disse sim, Senhor, até o fim. Ele foi servo obediente. E como diz Paulo em Filipenses 2, obediente até a morte. O nosso padrão é Jesus. E se quisermos ter glória em nossa vida, se quisermos ter o padrão de Deus no nosso jeito de viver, isto é para poucos. Isto é somente para aqueles que estivermos juntos, dispostos a dizer, sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sim, Senhor, para as coisas difíceis. Sim, Senhor, para as coisas pesadas.
Sim, Senhor, para os fardos. Sim, Senhor, para os desertos. Sim, Senhor, para as provas. Sim, Senhor, para os desafios. Sim, Senhor, acima de tudo, para a Tua vontade. São essas duas palavras que no final das contas, revelarão o quão submissos integralmente a Jesus nós somos. E é o que nos levará a uma vida de triunfo, uma vida de verdade, uma vida plena em Jesus. Lembre-se que a submissão a Cristo há de se manifestar em nosso meio, para a glória de Deus, por meio de uma consciência plena e corajosa do que é pecado e dizer não para ele. Uma atitude sincera de arrependimento que transforma de dentro para fora o nosso coração. Vidas que se importam muito mais com o que Deus está fazendo, com o que eu estou fazendo para Ele. E por último, duas palavras que vão dizer sempre o quão submisso eu sou. Sim, Senhor, quero te obedecer. Seja feita a tua vontade na minha vida. Principalmente para as coisas mais difíceis. Principalmente para aquilo que talvez não me traga tanto prazer. Mas como os meus olhos estão na eternidade, eu tenho esperança de que a glória do Senhor se manifestará plenamente sobre mim. Você pode fechar os seus olhos? Dessas 4 evidências, qual delas é na sua vida o seu maior desafio espiritual? É chamar de pecado o que você acha que não é pecado, mas o Espírito Santo te incomoda várias vezes dizendo: isso não é bom, isso não é certo. O seu maior desafio espiritual é o arrependimento. O Espírito Santo age em você e Ele nos convence. E você precisa ter a coragem de dizer: eu quero mudar, eu quero um novo começo. O verdadeiro arrependimento nos leva a um novo começo, para nunca mais voltar. Talvez o seu maior desafio espiritual seja a humildade, de parar de se preocupar com as aparências religiosas e se preocupar menos com aquilo que você tanto faz para Deus e estar preparado para o que Deus quer fazer na sua vida. Deixar Deus agir e entrar naqueles recônditos mais escondidos do seu interior, para que Ele comece a fazer a obra que Ele quer fazer. Ou talvez, por último, o seu maior desafio espiritual seja parar de dizer não, Senhor, e dizer com mais frequência: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Qual desses 4? Eu confesso para você que os 4 para mim são os mais difíceis. Quantas vezes eu reluto em dizer que é pecado o que me faz tão bem? Minha autodefesa, minha arrogância, o meu prazer. E quantas vezes isso precisa ser chamado de pecado? Mas eu arranjo outros nomes e dou um jeitinho de amenizar a culpa. Não é tão pecado assim. A minha arrogância também me impede muitas vezes de me arrepender sinceramente dos meus erros. E eu insisto em persegui-los e manter-me neles. O arrependimento é um grande desafio para mim. E quantas vezes impressionar faz tão bem ao meu ego. Quantas vezes a minha vaidade é insuflada e inflada pelos elogios, pelo reconhecimento humano, e eu passo a me importar muito mais com o que eu faço. A vaidade é um pecado sério na nossa vida. A vaidade religiosa mais ainda, porque nós queremos nos mostrar para os outros quão mais santos nós somos, enquanto o nosso coração está totalmente fechado ao que Deus quer fazer lá dentro. E quantas vezes eu insisto em rejeitar e dizer: não, Senhor, não, aqui não, isso não. E eu preciso ter a coragem de dizer: sim, Senhor.
Se nesta noite você deseja caminhar comigo, vencendo o pecado, demonstrando atitude de arrependimento, mais preocupado com o que Deus está fazendo do que o que você está fazendo, e dizer mais vezes, sim Senhor, eu quero desafiar você a orar comigo nesta noite. Eu quero convidar você, no lugar onde você está, a ficar de pé comigo. Eu já estou de pé. E com isso eu quero dizer que eu quero ser o primeiro da lista. Eu quero ser o primeiro nome a dizer, Senhor, eu quero ser submisso a Ti integralmente. Porque a graça nunca será desculpa para pecar. A misericórdia nunca será justificativa para não ter a coragem de dizer não para o pecado. Mas que essas duas palavrinhas nos levem a uma vida de santidade e avivamento. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A Tua vontade. A Tua alegria e não o meu prazer. Mas que o meu prazer seja, como disse Jesus, fazer a Tua vontade. Pai querido, ajuda-nos e transforma-nos. Que o poder da Tua palavra nos mova a sair deste lugar e a procurar encarar e enfrentar o pecado com a seriedade que a Tua santidade exige. E tratar pecado como pecado e buscar cura, restauração por meio de um sincero e profundo arrependimento. Não descansarmos enquanto formos cada vez mais como Jesus. Vencer o pecado, arrependermos-nos, voltar de onde estávamos e começar de novo. De preferência uma vez só, para nunca mais voltar ao lamaçal da imundície, da imoralidade, daquilo que desagrada o Teu coração. Pai querido, que nesta noite saímos daqui mais interessados naquilo que o Senhor está fazendo e despojados daquilo que tanto nos envaidece. Ajuda-nos, Senhor, a sair daqui para dizer ainda hoje não às tentações, não à desobediência, não à arrogância, não à vaidade, não ao pecado. E dizer, sim, Senhor, eu quero voltar, quero viver para a Tua glória, quero ser integralmente submisso a Jesus. No nome dEle, amém. Vamos louvar?